Família das Américas, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Estamos celebrando e lembrando 31 de outubro de 1517. Essa data é um marco histórico. No planeta inteiro, nós temos pessoas celebrando a Reforma Protestante. Nós somos uma igreja reformada e hoje nós vamos cultuar ao Senhor e vamos estudar, vamos examinar a palavra do nosso Deus e Pai e vamos lembrar 5 fundamentos, 5 pilares extraídos da Reforma Protestante e que são absolutamente atuais. Nós vamos também adorar ao Senhor porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Nós vamos orar juntos porque nós precisamos da nossa comunicação com Ele. Aliás, feliz dia da Reforma. Aproveite e compartilhe o link deste culto para que mais pessoas possam cultuar com a gente e celebrar ao Senhor com alegria. Esta é a hora de adoração. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família vez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está.
seria de nós sem a palavra do Senhor? Imagine-se num tempo em que a vida espiritual não era regida pelas Escrituras, em que o povo, as pessoas comuns, não tinham acesso à palavra de Deus. Ela não era, portanto, uma regra de fé ou de prática. O ensinamento não vinha das Escrituras necessariamente e também não vinha diretamente das Escrituras. A autoridade sobre a vida das pessoas não era a palavra de Deus, mas era uma palavra dada por uma pessoa igual a gente, ainda que em nome de Deus. As Escrituras se tornaram para a reforma um fundamento, uma base. Sem a palavra de Deus não há reforma protestante. Aliás, sem a palavra de Deus não há cristianismo. A nossa vida espiritual, ela é baseada na palavra de Deus. E a reforma trouxe um princípio maravilhoso, só a Escritura. Ela quer nos ensinar com esta expressão que a autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum religioso de nenhuma linha pode trazer uma palavra que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. Aliás, na igreja presbiteriana nós entendemos que se um pastor presbiteriano pregar uma palavra que não esteja na Bíblia, ele deve ser chamado à sua atenção, deve ser trazido para o lado e, claro, explicado para ele o fundamento da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus para nós, reformados, é fundamento, é base, é autoridade. Aliás, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele traz a seguinte palavra: toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela vai guiar a nossa vida. Sem a palavra de Deus, eu e você estamos perdidos. Aliás, a própria Bíblia nos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e a luz para o nosso caminho. Sem a lâmpada, sem a luz, nós estaremos no escuro e não saberemos aonde estamos pisando. Curiosamente, tenho a impressão que você não discorda disso. Mas, lamentavelmente, a maior parte das pessoas, ainda que as pessoas religiosas, elas têm acesso à palavra, mas estudam pouco a palavra. Jesus nos ensinou que nós devemos examinar as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, disse o nosso amado Senhor. Jesus mesmo citou a Bíblia várias e várias vezes, e ele nos ensinou exatamente isso até a partir da sua tentação. Olha que coisa impressionante. Quando Jesus sofreu a tentação no deserto, ele respondeu com a palavra, porque é a palavra que nos prepara para enfrentar o nosso dia a dia normal, incluindo os nossos dias mais pesados e difíceis, como os dias da tentação e os dias da provação. Nesse texto, Paulo ensina a Timóteo que a Bíblia é inspirada. Ela é inspirada. A ideia é que ela foi soprada pelo Senhor. Nós hoje somos iluminados. Ele nos ilumina para que a gente consiga entender, compreender e assimilar a Bíblia inspirada, a palavra inspirada pelo Senhor. Ela é inspirada e ela é útil para ensinar, para repreender e para corrigir e para educar. Tudo isso acontece por meio da palavra. A palavra de Deus também, ela nos santifica, e esta é mais uma questão importante. No nosso processo de santificação, jamais haverá santificação sem a palavra. Por meio do estudo, da reflexão da palavra do Senhor, nós podemos ter a nossa vida santificada, separada, mais perto de Deus. Daí eu quero dizer a você algo que é muito simples e é muito importante. Quando a reforma disse só a Escritura, ela estabeleceu a Bíblia como autoridade sobre a nossa vida. Para que ela seja autoridade sobre a sua vida, você precisa ter tempo para examinar a palavra, para estudar a palavra. E uma vez que você estuda a palavra, é tempo de você compartilhar a palavra. Aliás, a melhor forma de aprender a Bíblia é compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus. Só a Escritura. Essa é uma base, é um pilar, é um fundamento da reforma protestante que nós estamos celebrando hoje.
Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Venha usar nossa voz, a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. De que forma nós podemos nos apropriar da salvação que nos é concedida através de Cristo Jesus? Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa dádiva, significa que Ele nos concedeu essa graça de alcançar a salvação através de algo que Ele mesmo colocou dentro de nós. Quando nós declaramos sola fide, nós dizemos que somente em Deus, através da fé que Ele colocou em nós podemos alcançar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Agora, isso nos traz algumas ênfases muito importantes. A primeira ênfase que nós temos é a ênfase na ação divina. Ao declararmos sola fide, somente pela fé, nós dizemos que Deus
Ele é o Senhor e foi a ação dele que nos aproximou do aspecto redentivo, nos aproximou do plano da redenção que está em Deus, Deus Pai. Então, a primeira afirmação que nós fazemos nesse texto é que o Pai é o autor da redenção e nós só podemos compreendê-lo quando o fazemos por um ato de fé. É a fé que nos faz compreender todo o plano de redenção que está no Deus Pai. Mas também nós podemos dizer que a outra ênfase que temos nesse texto é nos méritos de Cristo, porque é em Cristo que nós somos salvos. A obra que nos dá a salvação é a obra de Cristo, não é nenhuma obra nossa. Nós podemos dizer dessa forma que quando falamos que é somente pela fé, por mais que queiramos contribuir, por mais que queiramos através da religiosidade, através da nossa prática diária, através do bem-estar, das obras de beneficência, por mais que nós queiramos contribuir com o que Cristo fez, tudo isso é inútil, é sem valor. Somente a obra de Cristo é capaz de verdadeiramente nos levar a viver uma vida eterna na presença do Pai. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Cristo é o único que pode nos salvar e nós só podemos chegar a Cristo se for pela fé. Uma terceira ênfase que nós podemos ter nesse texto se refere à ação do Espírito Santo em relação às conquistas humanas. É somente pela fé que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Somente pela fé somos levados até a presença de Deus. Ou seja, por mais que nós queiramos encontrar um caminho, criar uma trilha, encontrar uma jornada, encontrar uma forma, nenhuma forma pode nos levar até a presença do Senhor. Mas pela fé, nós nos entregamos ao Espírito Santo e Ele nos conduz. Em outras palavras, quando nós falamos sola fide, nós estamos dizendo que aquilo que Deus colocou dentro de nós como um dom, que é a fé, nós podemos, através deste dom, dessa dádiva do Senhor Jesus, compreender e entregar toda a nossa vida para ser levada até o Pai. O plano eterno de Deus se realiza pela fé. O plano de Deus se cumpre na obra de Jesus e nós entendemos pela fé. Somos levados através do Espírito Santo a compreender e a receber toda essa obra maravilhosa pela fé. A fé é a única ferramenta capaz de nos levar ao nosso Redentor e nos fazer compreender todo o plano de Deus. Se nós não cremos que é somente pela fé, com certeza não alcançaremos a plenitude da revelação do Senhor para a nossa vida. Sola fide, somente a fé. Esse é o único meio, o único caminho, o único instrumento para compreendermos a graça e a obra redentora do Senhor Jesus na nossa vida. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo a rocha em que firme está a minha fé na aflição.
que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Certamente você já deve ter ouvido falar de Martinho Lutero, um monge alemão que afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, dando início a um debate que gerou uma reforma que alcançou o mundo. Hoje nós somos reformados por conta da reforma protestante que foi realizada a partir do século XVI e alcançou o planeta inteiro, inclusive a gente aqui no Brasil. Martinho Lutero nem sempre foi uma pessoa segura e tranquila quanto à sua fé, quanto à sua vida espiritual. Um dos seus principais medos era o medo da morte. Aliás, esse certamente é um dos piores medos que a pessoa pode enfrentar na sua vida. Para onde eu irei após a minha morte? Lutero buscou então na religiosidade uma resposta para essa questão tão importante. E se tornando um religioso, buscou ter naquele ambiente religioso essa tranquilidade. Ou seja, eu sou religioso, então eu vou ter paz. Numa expectativa de que a religiosidade gerasse nele uma paz. Todavia, ainda que religioso, esse medo permanecia muito firme. Foi então, numa ocasião em que ele estava numa área externa, do lado de fora, caiu uma chuva muito grande, e dessa chuva veio um raio, e esse raio caiu perto de Lutero. E quando caiu aquele raio, ele pensou, se esse raio tivesse me alcançado, para onde eu teria ido se tivesse morrido? E essa questão trouxe a ele um drama, porque no lugar de ficar tranquilo, porque afinal de contas ele agora era um homem religioso, ele ainda estava mantendo dentro dele uma dor, uma ansiedade muito grande, uma grande inquietação por conta disso. O que ele fez? E esse feito dele, para nós, é um caminho muito importante. Ele tomou as Escrituras nas suas mãos. Ele pegou a palavra de Deus, ele pegou a Bíblia e começou a ler. E ao examinar o livro de Romanos, no exame cuidadoso, dedicado, ele encontrou esse texto que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Anos mais tarde ele disse que esse texto foi como uma abertura do paraíso. Os portais do paraíso se abriram para ele, porque ele entendeu que o justo seria salvo pela fé. Quando ele se deparou com o relato das Escrituras de que nós somos salvos pela graça de Deus, essa graça associada à fé se tornou para ele um basilar fundamental para a sua construção espiritual. Ele entendeu que não eram as suas boas obras que poderiam resultar na sua salvação, tampouco a sua religiosidade, que cá entre nós é uma questão muito humana e muito nossa hoje em dia.
Quando as pessoas acreditam que exatamente por conta da sua religiosidade, da sua presença ou frequência à igreja, do seu engajamento no ambiente espiritual, isso vai conduzir a pessoa à salvação. Ele entendeu que nós não seríamos salvos pelas nossas obras, tampouco pela nossa religiosidade, mas a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo chegou a escrever a esse respeito, dizendo que nós fomos alcançados quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, antes da nossa resposta de fé, antes da nossa resposta ao Senhor, Ele veio e nos chamou, nos despertou, nos acordou. Isso acontece pela graça maravilhosa do Senhor. Então, não são os nossos méritos, não é a sua boa obra, também não é a sua religiosidade, é a graça maravilhosa, a graça de Deus que alcança a nossa vida. Eu gosto de pensar na ideia de que nós somos vestidos pela graça. E sendo vestidos pela graça, nós somos protegidos pela graça. E essa graça é um presente que nós não merecemos. Pensa comigo. Você não merece receber a graça, mas ainda assim a recebe. O fato de receber a graça sem merecer faz com que você, faz com que eu, faz com que nós estejamos mais conectados ao Senhor e busquemos a presença dEle na nossa caminhada até o dia final. Só a graça. Eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular, tal graça o medo me tirou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou. Eu nunca mereci, minhas cadeias destruiu, pelo seu sangue me livrou. Meu Salvador me resgatou, a sua graça me alcançou. A graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular, minhas cadeias destruiu, pelo seu sangue livre sou, a sua graça me alcançou. Meu Salvador me resgatou. Você já imaginou alguém chegar diante de você e falar assim: olha, para você ir para o céu, você precisa pagar certa quantidade de dinheiro, ou você precisa fazer certa atividade,
ou dar 10 voltas em uma montanha. Já imaginou isso? Bem, tem muitas pessoas que creem que a forma de chegar ao céu é através dos nossos próprios méritos. Bem, até a Reforma Protestante olhar mais uma vez para as Escrituras e relembrar ao povo o que de fato a palavra de Deus fala. Nós não precisamos pagar alguma coisa para ir para os céus, para morar com o nosso Deus. Não, não é sobre isso. É sobre a realidade que a Bíblia traz para a gente, que foi através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é mérito, não é pelo aquilo que nós fazemos, construímos, não, nada disso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Bem, nós já vimos aqui na palavra do Senhor que só tem um caminho, um mediador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso Senhor afirmou que só é através dele, somente por ele. Não é mérito nosso, não é pela nossa força ou por aquilo que nós construímos. Ou seja, isso também não é sobre alguma denominação. Então, somente nessa denominação nós vamos para o céu. Não, não é nada disso. Somente em Cristo Jesus. Ou seja, é através do que ele fez. E ele cumpriu tudo perfeitamente, sem errar em absolutamente nada. Nós também, quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que nós somos falhos, pecadores. E para irmos para o céu, precisamos ser perfeitos. Perfeição. Bem, a gente sabe que a gente não consegue isso. Mas ele conseguiu. Veio, viveu uma vida perfeita, conforme a vontade do Pai, e sacrificou no meu lugar e no seu lugar. Não há nada que nós possamos fazer agora. É sobre o que ele fez. Então vem sobre nós essa graça maravilhosa. Diante dessa graça, nós sorrimos, nos alegramos e servimos ao Senhor. Seguimos ao Senhor, seguimos a vontade dele. Então, se eu amo ao Senhor, eu vou obedecer aos seus mandamentos. Como ele disse, eu não faço para conquistar algo. Eu faço porque ele me amou. Porque, na verdade, ele veio até mim, ele me salvou. Esse é o nosso Senhor. Eu fui alcançado por Jesus. E alcançado por Jesus, eu quero pregar suas boas novas, anunciar sobre ele, somente ele, por causa dele. Não é mérito nosso, não é por estrutura humana, mais uma vez, por alguma denominação. Não, nada disso. Somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como está a sua vida diante de Jesus? Será que ainda estamos achando que eu preciso fazer alguma coisa para chegar em algum lugar, para conquistar os céus? Não, nada disso. Jesus fez e é suficiente. Louvado seja o Senhor. E eu o amo, eu obedeço. Eu venho à casa do Senhor para aprender mais sobre Ele, para cuidar e ajudar os meus irmãos e ao mesmo tempo ser cuidado. Somente Cristo Jesus. Não coloque outro nome, nome de alguma igreja, de alguma denominação. Somente Cristo. Ele é suficiente. Louvado seja o Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é
antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Só lhe deu glória. O que significa só lhe deu glória? Significa que somente a Deus deve ser devotada, dedicada toda a glória. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz no capítulo 11, no versículo 36, que a Ele, ao Senhor, deve ser dada, pois, toda a glória eternamente. Amém. É muito interessante quando nós vemos esse contexto, porque Paulo está explicando à igreja de Roma a grandeza da revelação, a grandeza da salvação que nos foi concedida através da obra redentora em Jesus Cristo. E olha o que ele escreve, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aí no versículo 36 ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Em suma, tudo que Deus faz na nossa vida é para que Ele seja glorificado. A nossa confissão de fé diz que nós somos criados para glorificar a Deus, para usufruir da comunhão com Deus, para
fazê-lo conhecido e glorificado em todo o mundo. A reação que a igreja deve ter à salvação grandiosa que lhe é dada é fazer com que o nome dele seja glorificado em toda a terra. Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da nossa casa, Deus é o Senhor da nossa família, e tudo que nós, que fomos salvos, alcançados pela graça do Senhor, desejamos em nossa vida, é que as pessoas vejam a nossa obra e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse texto ele fala de 3 momentos. Primeiro ele fala que é dele. Todas as coisas são dele. Em segundo lugar, fala que é para ele, porque dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Ou seja, nós podemos dizer que a glória de Deus nasce em Deus, vem através de Deus e vai de volta a Deus através da nossa vida em adoração ao nosso Deus. Quando dizemos só lhe deu glória, nós estamos dizendo que tudo o que fazemos, seja na vida religiosa, seja na vida profissional, seja na nossa casa, seja na nossa individualidade, tudo que nós fazemos, a finalidade é que Deus seja glorificado. Não existe expressão maior de uma verdadeira adoração do que concluir o nosso tempo de vida com Deus e vê-lo sendo exaltado, adorado, glorificado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós dizemos que só lhe deu glória, nós estamos dizendo que qualquer outra instituição, pessoa que toma primazia da nossa vida, que ocupa um lugar de destaque na nossa vida, está nos levando a um ambiente de idolatria, está nos desviando do verdadeiro propósito. Porque para Deus deve ser todo o nosso viver. Porque Ele é quem nos deu vida. Ele é quem veio ao nosso encontro. Ele foi quem nos salvou. E com Ele viveremos por toda a eternidade. Então a razão de ser igreja, a razão de ser povo de Deus, é glorificar ao Senhor. Nós poderíamos te chamar nesse instante a uma reflexão. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? O que está tirando a glória de Deus na sua vida? Agora nós somos chamados a viver todo o nosso ser, tudo na nossa vida, dizendo, Senhor, é somente para Ti, é tudo para Ti, a glória é somente do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo e seu sangue a nossa redenção concedeu, com o fim de nos
nos tornar coerdeiros de Deus para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, para a sua glória e pro seu louvor. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. E nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim nos resgatarás. A promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor, para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Nós ficamos muito alegres de você ter participado do culto da Reforma conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Foi uma honra e um privilégio da gente estar aqui, lembrando daquilo que é importante, a palavra de Deus, olhar para o nosso Senhor, para o reino do nosso Pai. Que você continue sempre tendo Cristo no alvo da sua vida, somente com a fé e com os olhos nele, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os seus hoje e sempre. Amém.